Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e hoje eu estou aqui para dar continuidade com vocês sobre as questões da prova da OAB, agora falando especificamente da parte de processo do trabalho. A OAB ela realizou essa prova recentemente, em junho de 2021, e muitas questões ali geraram algumas dúvidas, geraram algumas controvérsias. A prova, no geral, teve algumas questões anuladas, mais do que o normal, e é muito interessante que nós nos debrucemos sobre essas questões, porque são questões que sempre caem na prova da OAB e são questões do dia a dia do advogado trabalhista. Quero falar especificamente com vocês sobre a questão 77. Nessa questão 77, tratava da Helena. Ela ajuizou uma reclamação trabalhista, fazendo pedido de pagamento de 13º salário, informando que não tinha recebido esse 13º. A partir daí, a empresa reclamada, ela se defendeu, alegando que quitou todas as verbas trabalhistas, inclusive o 13º salário. Contudo, ela não juntou nenhuma prova das suas alegações, certamente desrespeitando primeiramente o artigo 818 da CLT e na mesma linha o artigo 373, inciso 2 da CLT. A partir daí, diante da ausência de provas por parte da reclamada, o juiz julgou procedente a reclamatória trabalhista e em liquidação alcançou o valor ali de R$ 1.345, R$ 1.350 com atualização e correção e juros. A empresa reclamada, diante da procedência da ação, ela tem interesse em entrar com recurso. O examinador ele queria saber qual seria o recurso cabível e se haveria cabimento de qualquer recurso. Ali, meus amigos, é muito simples. A primeira coisa que você vai perceber nesse enunciado dessa questão é que ele nos informa que o valor da causa era de R$ 1.300. Desde já você já tem que estar atento, porque você tem que conhecer os ritos no processo do trabalho. No processo do trabalho, nós temos o rito sumário, o rito sumaríssimo e o rito ordinário. Nesse caso especificamente, meus amigos, nós estávamos falando aqui de rito sumário. Aonde que nós encontramos esse rito sumário? Porque ele não aparece na CLT. Na CLT, a gente encontra até o rito sumaríssimo no artigo 852b da CLT. O rito ordinário também nós nos encontramos, que a maior parte das informações ali constantes da CLT tratam de rito sumário. De rito ordinário, perdão. O rito sumaríssimo é numa parte específica, topograficamente, ali na CLT. Mas o rito sumário, você não encontra o rito sumário na CLT. Por essa razão, no enunciado da questão, se você prestar atenção, o examinador falou ali sobre quais seriam as leis de regência, qual seria a medida cabível de acordo com as leis de regência. Então nós temos que voltar lá para as leis federais e temos que ir para a lei 5584 de 70. Essa lei, o estudante da OAB e o advogado trabalhista, eles têm que conhecer, eles têm que estudar essa lei, porque é nessa lei que fala do rito sumário e também fala da gratuidade de justiça. Quando o advogado ele vai se debruçar requerendo a gratuidade de justiça na Justiça do Trabalho ou impugnando a gratuidade de justiça, se ele for advogado da reclamada, ele tem que conhecer a Lei 5584 de 1970. E é nessa lei, no artigo 2º, por ali pelos parágrafos 3º e 4º da Lei 5584, que nós encontraremos informações sobre o rito sumário. O artigo 2º, parágrafo 3º, ele informa
que nas ações que versem até 2 salários mínimos será utilizado o rito sumário. Pois é, era a questão ali da prova do OAB. Ela falava de R$ 1.300. R$ 1.300 é um pouco mais do que o salário mínimo atual. Então, ali era uma questão de rito sumário. Só que o examinador, ele nada mencionou. Ele só informou da ação, informou do valor da ação. Essa era a chave da questão. Ele informou que a parte reclamada não juntou o comprovante da quitação que ela afirmava ter realizado. Como sempre, a prova do OAB, ela joga informações demais, informações úteis e informações inúteis, para que o examinando, o candidato, ele se perca naquelas informações ali. Mas ela mencionou R$ 1.300. De cara, o aluno, o candidato, ele já tem que perceber que ali, R$ 1.300 é rito sumário, simples assim. Então, o artigo 2º, parágrafo 3º, fala de 2 salários mínimos, se enquadrando no rito sumário. A partir dali, você tem que saber também o parágrafo 4º do artigo 2º dessa lei. Ela informa que, em regra, no rito sumário, não caberá nenhum recurso, exceto quando se tratar de matéria constitucional. Ou seja, meus amigos, ali na questão, ele queria saber primeiro se você conhecia o rito sumário, e conhecendo o rito sumário, ele gostaria de saber se aquela questão ali específica haveria cabimento de matéria constitucional, recurso extraordinário para o STF. Segundo o gabarito, não caberia nenhuma espécie de recurso. Até porque, meus amigos, no nosso enunciado ali, não nos foi informado nenhuma matéria de cunho constitucional e que pese versar sobre o 13º salário. Era isso que ele queria saber. Ou seja, a resposta que ele queria era só seria cabível recurso extraordinário caso houvesse a matéria constitucional. Se não verificar ali a matéria constitucional, não há que se falar em recurso extraordinário. Esse tipo de gabarito nos gera algumas dúvidas, meus amigos, porque numa prova objetiva, como na prova do OAB, você vai certo ali, matéria constitucional, R$ 1.300, 2 salários mínimos, só cabe recurso extraordinário ao STF através de matéria constitucional. Esse é o gabarito de uma prova objetiva. Haverão outros entendimentos, meus amigos, numa prova discursiva, quem sabe até na segunda fase, que há alguns entendimentos que não cabe desde já o recurso extraordinário diretamente ao STF, porque em que pese a letra da lei 5 do artigo 2º da lei 5584, muitos tribunais regionais do trabalho têm um entendimento, inclusive consubstanciados pelo STF, que não cabe recurso per salto. O que seria esse recurso per salto, meus amigos? Seria a supressão de instâncias. Em regra, para você ir à Corte Suprema, para você chegar ao STF, você tem que exaurir toda a matéria recursal. Raciocinando aqui, no rito ordinário, por exemplo, da sentença cabe recurso ordinário, depois do recurso ordinário, recurso de revista e depois do recurso de revista, recurso extraordinário.
Então, alguns tribunais entendem que não seria permitido você dar sentença, você já pular para o recurso extraordinário no STF. Existem muitos entendimentos que seria necessário o ajuizamento do recurso ordinário, depois recurso de revista para exaurir a matéria e só aí você chegaria ao recurso extraordinário do STF, por entender que não cabe recurso per saldo. Mas isso seria um entendimento para prova discursiva, para outro tipo de prova. Então, no gabarito de hoje, vocês têm que entender que rito sumário, só cabe recurso no rito sumário quando tiver matéria constitucional ali. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado dessas explicações. Caso vocês queiram conversar, teçam comentários aqui. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe, dê o like que vai nos ajudar. Desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.